porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam bem-vindos a mais um devocional do Mova-se, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre inteligência espiritual. E a persona no qual nós vamos estudar e definir alguns processos que ele realizou é a pessoa de Davi, o grande rei Davi, a aliança de Davi que teve com Deus, né? E a inteligência espiritual dele. Então, Davi ele tinha algumas qualidades, né? A grande característica que ele foi conhecido, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha múltiplos talentos. Ele era um exímio guerreiro, ele era um estrategista militar, né? Ele sabia liderar, compor salmos de louvor a Deus. Ele era gentil em presença, ele tocava harpa, né? E a Bíblia diz que ele era sisudo em palavras, que significa cauteloso, prudente, vigilante, atento. E nada disso, essas características que a gente considera naturais ou talentos naturais, fizeram com que ele saísse da esfera de pastor de ovelhas para o rei, né, de Israel, ou seja, para a posição de ocupar o trono. A grande diferença, que é o que diz lá em 1 Samuel 16, 18, é que o Senhor era com ele, e isso lhe assegurou a inteligência espiritual e a sabedoria que ele teve para triunfar, né? Então Davi ele recebeu uma unção sobrenatural que fez com que ele saísse da esfera de pastor para rei, e aonde ele tinha uma unção para vencer batalhas. Então uma das tarefas que ele fez, né, que ele executou, foi a união, né, das 12 tribos como nação, né? E pela sabedoria que estava sobre ele, ele reinou 40 anos. E ele teve muitos êxitos, tanto políticos como militares. E a primeira característica que a gente vai estudar e falar sobre ele é que ele via o que ninguém via. Então ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ele presidiu, ele representou para que a lei divina ele fosse cumprida no meio daquele povo. Então por isso que ele foi escolhido. Então ele conhecia a realidade espiritual. Então naquele tempo, né, conforme outros soldados, eles temiam, né, Golias, né? Você imagina ele com 3 metros de altura, escudo, espada, armadura, capacete. Então ele era um guerreiro completo, né? E aí o que Davi ele não supervalorizou a aparência do adversário nem as circunstâncias desfavoráveis. Então o que ele enxergou em tudo isso? Ele enxergou que ele não tinha o pacto com Deus. Então ele era um incircunciso, que esse pacto era a marca da aliança, né, que falava com o povo de Israel. Então ele fixou o olhar em Deus, né, o Senhor que é fiel, todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, que luta as nossas guerras. Essa foi a primeira característica. A segunda, que ele entendia o que ninguém entendia. Então ele viu, discerniu a diferença do pacto de Deus através da circuncisão, né? Então essa batalha não era mais somente dele, mas era de um povo. Então ele tinha essa inteligência, essa visão espiritual. E o principal, que ele agiu com fé. Então você imagina assim, 40 dias, um rapaz franzino, inexperiente de guerra, né? Entregador de marmita para os irmãos no meio do arraial, né? E ele chega a Saul, como diz lá em Samuel 17:32. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo pelejará contra esse filisteu. Então eu imagino assim, né, que Saul deve ter perguntado assim para ele: esse garoto deve estar louco, lutar contra um homem desse tamanho, nós vamos virar piada, né? E Davi tranquilizou, que falou que ao longo da trajetória dele ele já tinha matado ursos e leões, né, para salvar o rebanho, e ele tinha a convicção da presença de Deus. Ele sabia que a vitória ela vinha do alto, que Jeová, o grande Deus provedor, ele entregaria esse incircunciso, esse filisteu nas suas mãos, porque ele desafiou o exército de Deus sem pensar. E o ponto 3 que a gente vai falar sobre as características dessa inteligência espiritual de Davi é que ele realizava o que ninguém realizava. Ele tinha um espírito, né? Espiritualmente ele era inteligente, ele era perspicaz, ele via o que ninguém conseguia enxergar, que era o quê? O domínio de Deus em meio às circunstâncias. Então ele discernia o futuro
de quem teme a Deus e quem valoriza a aliança, ou seja, tem comunhão com Deus. Assim ele pôde experimentar os milagres. E aí o que eu falo para você hoje é assim: não dê ouvidos a quem não tem pacto com Deus. E como diz lá em 1 Pedro 5,8, que fala que o diabo é como um leão andando ao derredor das pessoas, bramando a quem assusta, a quem tropeça e cai, para que ele consiga tragar, né? Então ele sabe que quando ele ataca a mente da pessoa, 50% hoje da luta já está ganha. Então ele peleja, né, contra essa parte aí de realmente os ataques mentais. Então eu não sei qual é a sua luta, qual tem sido a sua batalha, qual tem sido o levante do inimigo, se é nos teus negócios, na tua vida social, qual é a afronta que você tem, o qual o inimigo está atingindo. Mas se você é um cristão fiel como Davi, você consegue enfrentar a adversidade do inimigo em nome do Senhor dos Exércitos. E que o Espírito Santo ele possui, ele te dá essa inteligência que ela é espiritual, né, para que você consiga discernir e realizar tudo aquilo que Deus tem para você. E a resposta de Davi, ela está lá em 1 Samuel, né, no capítulo 17, no versículo 45. E disse Davi aos filisteus: tu vem em mim com espada, lança, escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e a quem tu provocaste. Como Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses, Davi agora invoca o nome do Senhor, portanto, com um feito que era em nome contra Dagon, né, que era o deus dos filisteus. E o Senhor entregará hoje mesmo na minha mão, como disse o Senhor, que já havia dito a Davi que teria o que fazer. E que vencerei e tirarei a tua cabeça e darei que hoje os corpos dos filisteus, das aves dos céus e das feras da terra, e saberá que a terra toda que há um Deus em Israel. Davi não estava agindo presunçoso, mas firme na palavra de Deus, que podia se gabar-se, né? E saberá que toda essa congregação que o Senhor salva da espada, da lança, porque o Senhor é a guerra, e ele entregará em suas mãos. E aí no final da história você já sabe, né? Então ele pegou a funda dele, aquelas pedrinhas, e foi em nome do Senhor, e realmente jogou aquela pedra, aquela funda, no meio da testa dele, e com a própria arma do inimigo ele derrotou. Então Davi, ele teve todas essas características de ver o que ninguém via, entender o que ninguém entendia e realizar o que ninguém realizava. E a pergunta para você é o seguinte: as armas que Deus te deu são suficientes para você derrotar o seu inimigo? Eu não sei qual afronta, por onde ela veio, de que lado que o inimigo está bramando, está atacando você. Mas eu creio que essa inteligência espiritual, lida e estudada através da história de Davi, e aonde a gente vai dar sequência nos demais vídeos também, estudando sobre Daniel e Paulo, de que características que essa inteligência espiritual se manifesta aos que creem, aos que têm pacto com Deus, né? Então não dê ouvidos a quem não tem pacto com Deus. Se há um levante, se há algo específico que está afrontando a sua vida, identifique por onde está vindo e realmente repreenda, exerça a tua autorização, use a tua arma, o poder da oração, do jejum e da declaração de fé para que você possa vencer qualquer batalha. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra grandiosa, Pai, de hoje, Senhor, desse devocional, Senhor, aonde nós estamos, Senhor, monitorando, Senhor, características de pessoas, Pai, que se submeteram, Senhor, à identidade, Pai, de quem nós somos, ó Pai, de tudo que a Bíblia diz que nós somos, tudo que a Bíblia diz que nós temos e tudo que a Bíblia diz que nós podemos, Senhor. Nós tomamos posse dessas palavras, Senhor, assumimos, Senhor, a identidade, que assim como Davi, Senhor, não teve medo, Senhor, porque ele identificou, Senhor, que a luta dele, Senhor, era contra um espírito, Senhor, que era algo muito maior do que ele representava, que era uma afronta ao povo de Deus, Senhor. E hoje, Pai, esse povo é a tua igreja, Senhor. Esse povo, Senhor, são os teus servos, ó Pai, que estão buscando o Senhor entendimento, revelação da tua palavra, Senhor. Que eles possam ser alcançados, Senhor, pela estratégia de Deus, pela inteligência espiritual, Senhor, e se movimentar por fé, Pai, para que eles possam ser tomados pelo Espírito
espírito, Senhor, da vitória, Senhor, para que nós possamos guerrear, ó Pai, com armas, Senhor, celestiais, com dons, talentos únicos que o Senhor possa aperfeiçoar através da nossa vida, Senhor, para que como exímios guerreiros, Pai, nós possamos representar o Teu reino aqui na terra, Senhor, e vencer, ó Pai, porque nós sabemos que a nossa luta, Senhor, é contra principados, potestades, Senhor, onde tem domínio em lugares celestiais, Pai, mas a Tua palavra é luz para nossos pés